A partir de agora, na Unesp FM, Observatório do Esporte. O programa que dá bola a todas as modalidades esportivas. Grande abraço para você sintonizado em 105,7 nas ondas da Unesp FM. Hoje é sábado, dia 29 de agosto, o ano é 2015. Eu sou Guilherme Dias e começa agora mais uma edição do Observatório do Esporte. No Observatório, informação e análise dos acontecimentos esportivos da semana. Na reportagem de hoje, vamos falar sobre o aumento no valor das transferências no futebol. Traremos explicações sobre como funciona o mercado de jogadores no mundo e como ele influencia aqui no Brasil. Veremos também os motivos dessa mudança e como o dinheiro de fora do esporte aumenta as diferenças entre os clubes. Entrevistamos o diretor da Pluriconsultoria, o Fernando Ferreira, e também o diretor associado do Instituto de Economia da Unicamp, Marcelo Prone. Portanto, fique ligado que já vamos abordar este assunto. Aqui no Observatório, a informação vai além das quatro linhas. Hoje temos um desfalque na mesa, né? Tuca Américo não está conosco, mas temos as brilhantes participações de Zeca Marques e também Carlo Napolitano, que recebe minha primeira saudação. Um abraço para você, Carlão. Abraço, Guilherme, abraço, Zeca, amigos ouvintes. Vou mandar um abraço, Zeca. Eu vou mandar um abraço pra doutora Silvia. É quando o Palmeiras vence que ele manda abraço, né? Senão passa reto, passa batido. Dentista da CAASP, ela sempre ouve o programa. Dentista de onde? Dentista da CAASP, a Caixa de Assistência dos Advogados do Estado de São Paulo. E eu fui essa semana a uma consulta e ela perguntou do programa, tá? Então fica um abraço para a doutora Silvia. E o Tuca... Então, deixa eu mandar outro abraço, então. Pode Você mandar. Trouxe seu filho Pedro hoje, que está assistindo a gente aqui no estúdio, e o Pedro trouxe o coleguinha, o Gabriel. Futuros atletas do Bauru Basquete, é isso? Bauru Basquete. Já estão treinando junto com a Suzete, na Suzete Criarte Basquete, e futuramente estarão aí no... Qual a idade do Pedro, Carlão? Ele tem 12. É um pivôzão. Sim. Um pivô. Então fica um abraço aí, um abraço pro Tuca, que deve estar lá nos representando em Córdoba, né? Se ele conseguiu chegar, porque ele postou no Facebook aí que a primeira parte do trajeto tinha feito, estava na Barra Funda de ônibus, eu fiquei imaginando que ele vai de ônibus, ele não deve ter no sábado chegado até lá. Vamos lá, Carlão, o que você trouxe hoje pra gente? Eu queria falar sobre um assunto sobre o basquete, depois eu vou falar sobre isso, sobre o Rafael Hetzheimer, mas antes eu queria falar sobre a polêmica aí da semana, dos últimos dias, a respeito do técnico do São Paulo, do Osório, ou Osório, sei lá como Juan Carlos Osório pronuncia corretamente o nome dele. E a polêmica girando em torno da falta de titularidade do time do São Paulo, o rodízio, até brincadeiras nos programas esportivos, o que é um rodízio, eu prefiro a picanha, eu prefiro a linguiça, eu prefiro a carne. Se continuar nesse ritmo aí, não vai ter nem o que revezar daqui a pouco os Osórios, estão vendendo todo mundo. Então, mas a impressão que eu tenho é que nós, aqui no Brasil, temos uma percepção que talvez seja diferente da dele, talvez seja diferente do europeu, não é? Onde eu quero chegar? Talvez a titularidade do time é muito mais para o jogador, né, que se sente confortável com a titularidade, do que para o próprio conjunto da equipe, não é? Eu fiquei pensando como seria a reação de um goleiro aqui no Brasil se fosse feito um rodízio como se faz no Barcelona, por exemplo. Na temporada passada, um goleiro disputou o campeonato espanhol e o outro disputou a Liga dos Campeões. Eu fiquei pensando isso no São Paulo, talvez se o Osório fizesse uma proposta do Rogério Ceni só jogar a Copa do Brasil e o outro goleiro do São Paulo jogasse o Campeonato Brasileiro. Como que isso ficaria? Eu acho que a própria percepção que os jogadores têm, até a imprensa esportiva tem, é que é necessário ter um time titular. E eu não vejo isso como algo que seja correto ou fundamental para um time se dar bem. Bom, já houve vários casos aqui no Brasil de que técnicos faziam rodízio, especialmente entre goleiros. O Palmeiras já teve uma época nos anos 80 que fazia rodízio. Mas aqui a imprensa brasileira, o torcedor brasileiro, os dois se acostumaram até aquelas linhas de times em que a gente conhecia a escalação do número 1 ao número 11. Né? Então a gente sabia escalar o goleiro, a defesa, o meio de campo e o ataque. E parece que isso ficou inculcado nesse imaginário popular, que um time, para ser um time eficiente, tem que ter uma permanência de 11 jogadores o tempo todo. Agora, os calendários eram diferentes, a quantidade de jogos era diferente.
quando isso acontecia nos anos 60, né, até o início dos anos 70. Nos campeonatos europeus, as competições são tão diversas e há tantos jogos que um elenco enxuto não consegue dar conta. E é por isso que há, então, rodízios. Há times que jogam a Taça Nacional, outros jogam o Campeonato, a Liga dos Campeões. E aqui no Brasil deveria haver uma compreensão de que é necessário. E aqui o número de jogos aqui no Brasil é maior Exato. ainda. Aqui nós temos o Campeonato Estadual no começo do ano, depois coincidindo com o estadual. Às vezes a Libertadores da América para alguns. Copa do Brasil. Copa do Brasil. E mais do que isso, né, Campeonato Zeca? Nacional, Sul-Americana. Lá na Europa ainda eles param com tudo quando tem convocação para seleção, rodadas Exatamente. eliminatórias. Aqui Exatamente. nem isso, Aqui né? nem isso. Então é Então, mas terrível. o que me incomodou um pouco, Zeca, nessa história toda, foi até alguns comentaristas esportivos reforçarem essa ideia, que é necessário ter um time titular, os 11 escalados sempre. Eu acho que talvez a melhor explicação que quem deu sobre essa questão nessa semana foi do técnico do Palmeiras mesmo, do Marcelo Oliveira. Ele falou, eu procuro escalar os mesmos jogadores porque eu não tenho tempo para treinar. Então, ele usa o jogo como treino, né? Então, talvez possa ser essa uma explicação. Palmeiras tá treinando mal, hein, Carlos? Tá treinando mal. Precisa treinar um pouco mais aí. Mas eu acho que essa percepção, essa compreensão sobre o futebol que o Osório está trazendo para o Brasil, nós não estamos aceitando. E eu acho que é uma pena. E que justiça seja feita, o Diego Aguirre, no Inter, no começo do ano, fez isso também, né? Ele trabalhou com uma equipe alternativa, não foi muito bem aceita essa ideia lá no Sul, mas enquanto estava vencendo, enquanto o Inter foi avançando na Libertadores, tá tudo ok. O cara é o melhor técnico do mundo, esse uruguaio é muito esperto. Bastou o Inter levar uma paulada do Tigres, e aí a casa dele já caiu em 1 semana e meia. Então não existe também esse prazo, essa compreensão por parte dos próprios dirigentes. Não existe por parte do torcedor, que é sempre ver o melhor time, pelo menos na cabeça dele, em campo. E também não existe essa parte aí do planejamento, aquela coisa a longo prazo que a gente tanto cobra por parte dos dirigentes. Até o Tostão entrou na conversa, né? Ele escreveu no portal da UOL uma crônica e criticando também a conduta aí do Osório, falando que fazer rodízio não é colocar um volante de lateral, um lateral de meia. Mas aí também acho que ele perdeu um pouco a linha, porque ele elogiou o Guardiola, que treina os jogadores em posições diferentes para simular uma situação de jogo. Ou seja, se nós não temos como treinar, vamos fazer durante o jogo. Mas eu gostaria que um técnico estrangeiro fizesse sucesso no Brasil e torço para que o Osório pudesse ser esse caso, porque o ano passado já tivemos uma experiência no Palmeiras, com o Gareca, que também não deu certo. E a gente chegou a comentar aqui, eu defendia isso e defendo no caso do Osório. Parece que é o treinador errado, no momento errado, no local errado. Passarela no Corinthians, que também não deu certo. Passarela no Corinthians. Mas se a gente pegar os anos 50 e 60, há um histórico de treinadores estrangeiros que fizeram muito sucesso, inclusive enriquecendo o futebol brasileiro. Né? Bela Guti é um grande exemplo. Depois foi treinar o meu querido Benfica, foi bicampeão europeu com o Benfica. O que eu fico chateado, até pra gente encerrar esse assunto, é muitas vezes o treinador e a própria comissão técnica saber que o atleta ele precisa descansar, ter um descanso, ainda mais nesse calendário maluco que é o calendário brasileiro, e às vezes a público ele tem que dizer, olha, infelizmente o atleta ele teve um desgaste muscular, uma contusão para justificar a ausência. Como acontece no Corinthians, o Tite estava disposto a poupar metade do time no mata-mata da Copa do Brasil contra o Santos. A diretoria disse que não, então o Tite começou a trazer outras coisas. Olha, o Fagner, por exemplo, não dá, ele está debilitado, o Jadson não vai para o jogo porque está com um edema, enfim, tem que ficar justificando essa ausência e apontando muitas vezes, o Jadson jogou tantas vezes esse ano, por isso que ele está de fora. E deveria ser muito mais fácil, muito mais prática essa mais aceitação. Mais natural também, né? Claro. Mas talvez o próprio jogador não aceite isso, que tá fora da mídia, não tá no holofote, e talvez o próprio jogador não aceite uma situação dessa. Então, acho que é uma questão cultural nossa. Bem por aí mesmo. Mais algum tema? Basquete? O tema do basquete, uma notícia da semana, até postada pelo João Paulo Papa, o João Paulo Benini, no seu blog lá, o Papo com o Papa, sobre a ida do Rafael Hetzheimer para fazer um teste no time da NBA no San Antonio Spurs. Acho que é muito legal para Bauru, para o time de Bauru, e talvez por isso o nosso Bauru Basquete vai ficar um pouco mais conhecido lá em terras norte-americanas. Já teve o caso do Leandrinho, né? Agora, se confirmado o caso do Rafael Hetzheimer, muita gente fica perguntando, mas e aí, o que o Bauru Basquete leva nessa história? Porque quando tem uma negociação, a gente vai falar disso daqui a pouco, né? No Observatório,
quando um clube libera para outro fora do país, geralmente tem uma compensação financeira. Mas nesse caso, no caso específico do Hetzheimer, do Léo Mendel, que está chegando agora, e do Ricardo Fischer, esses 3 atletas, a qualquer momento, se receberem proposta oficial do basquete norte-americano, o Bauru Basquete não leva nada, né? Já tem a liberação já instantânea. Isso está previsto no contrato. Mas, se confirmado, boa sorte para ele, né? Que seja mais um grande nome do basquete. A boa notícia é que ele jogará, independentemente de ser aprovado no teste, no jogo, no final de setembro, nos jogos, né? No final de setembro, pelo Campeonato Mundial contra o Real Madrid. Então já é uma garantia que o Hetzheimer estará em quadra. Reforço importante para a equipe bauruense. Aliás, essa semana tivemos o lançamento do evento, né? Serão 2 partidas em setembro. E boa sorte aí para o Bauru Basquete diante do Real Madrid. Você está sintonizado em 105,7 nas ondas da Unesp FM, curtindo o Observatório do Esporte. Chegou a vez dele, Zeca Marques, e os temas deste sábado. Pois não, Zeca? Só uma pequena correção, o Bela Gutmann, que eu citei há pouco, treinou São Paulo em 64. Então, antes ele foi treinador do Benfica e conseguiu o bicampeonato da Liga dos Campeões 61-62. Corrigido. Então, São Paulo sempre querendo trazer treinador estrangeiro. Exatamente. Bom, existe, já falando do Bela Gutmann, existe a maldição do Bela Gutmann, que ele foi demitido do Benfica depois de ser bicampeão europeu. E ele dizia que o Benfica jamais seria novamente campeão continental por causa da saída dele. Depois do bicampeonato, o Benfica foi 5 vezes vice da Liga dos Campeões, 2 da chamada Copa UEFA agora e uma da antiga Taça das Taças, que não existe mais. Então o Benfica ele padece de um eterno vice europeu. Momento Vasco da Gama. De 62 em diante, né? Bom, o que eu ia comentar aqui são 2 assuntos. Carlão, você prefere primeiro as notícias ruins ou as notícias boas? Vamos começar com as ruins, vá. Com as ruins? Bom, é porque às vezes as pessoas preferem primeiro a notícia boa, né? Bom, todo mundo já deve ter visto, ouvido, lido que no último domingo houve uma morte na Fórmula Indy nos Estados Unidos, o piloto Justin Wilson. Aliás, o nosso produtor aqui, o Leonardo Del Santi, colocou no nosso grupo do Facebook a notícia. O Justin Wilson acabou sendo atingido por uma peça da carenagem de um carro do Seiji Karan que havia se chocado contra o muro momentos antes. E o coitado do Justin Wilson não tinha nada a ver com o acidente, vinha chegando à curva e nisso uma peça que estava voando acabou se chocando contra a cabeça dele, atingiu a cabeça. Ele foi hospitalizado, mas não resistiu. Depois de algumas horas ele veio a falecer. Esse acidente sempre chama atenção, né? Ultimamente, aliás, no Brasil, o automobilismo não tem chamado muita atenção e quando acontece um acidente destes, obviamente, volta-se a velha discussão de que como é que a gente pode garantir maior integridade aos pilotos, como é que a gente pode evitar esse tipo de acidente, né? E é interessante que neste ano, essa já é a segunda fatalidade nas pistas, né? Se não nas pistas, a segunda fatalidade de um piloto, porque em julho deste ano morreu o Julius Bianchi, que era um piloto da Marussia, da Fórmula 1, que foi acidentado em outubro do ano passado. Sim. Não sei se vocês lembram, um grande prêmio do Japão em Suzuka, ele acabou batendo contra um guindaste que estava ali para retirar um outro carro que tinha se acidentado momentos antes também. O acidente do Bianchi é até mais inusitado, porque o guindaste não era para estar ali naquele momento, e ele acaba se chocando, ele perde o controle do carro e se choca contra aquele veículo. Foi um erro ali da organização da prova. Direção da prova, de não diminuir a velocidade. Exatamente. Mas mesmo aqui no Grande Prêmio do último domingo, o Grande Prêmio de Pocono, nos Estados Unidos, da Fórmula Indy, há de se perguntar se de fato a organização da prova também não falhou em alertar os pilotos de que havia um acidente e a prova estava interrompida. Mas é aquela questão do inusitado, de um incidente que acaba ocorrendo ocasionalmente. Ele estava, como eu disse há pouco do Osório, que está no lugar errado, no momento errado, o coitado do Justin Wilson também. E essa morte na Fórmula 1 é a primeira depois do Ayrton Senna, né? Esse dado eu confesso a você que eu não tenho, meu caro. É a primeira depois do Ayrton Senna. É verdade, depois do Ayrton Senna. Exatamente. Bom, eu queria relembrar aqui um texto do qual eu gosto muito, do Roland Barthes. Roland Barthes é escritor, pensador, semiólogo francês, um dos chamados expoentes do estruturalismo francês dos anos 60. O Roland Barthes escreveu, no final dos anos 50, o roteiro para um documentário chamado O Esporte e os Homens, um documentário dirigido por um canadense chamado Hubert
Akan. E nesse documentário, o Barthes acabou sendo uma espécie de roteirista, né? O texto da locução do documentário é o texto do Roland Barthes. E esse texto foi publicado no Brasil, na revista Serrote, com o título O que é o esporte. E o Roland Barthes vai falar de 5 modalidades. A tourada, que ele até brinca, ele nem sabe se aquilo é um esporte ou não, mas ele considera que a tourada tem um quê de espetáculo, de protocolo, que seria a paternidade de todos os espetáculos esportivos. A ideia da cerimônia, da espetacularização dos movimentos. Aí ele vai comentar sobre o ciclismo, especialmente o Tour de France, o automobilismo, o hóquei sobre o gelo no Canadá e o futebol. No caso do automobilismo, eu só vou olhar aqui algumas frases do Roland Barthes para a gente perceber a riqueza, a delicadeza, a sensibilidade que ele teve ao falar sobre esta prova de um piloto sobre rodas. Ele diz o seguinte: não é apenas o piloto que luta contra o tempo no automobilismo, é toda a sua equipe que luta contra o tempo. Nessa luta, por mais terrível que seja seu eventual castigo, não há nenhuma fúria, apenas uma imensa coragem dirigida contra a inércia das coisas. Assim, a morte de um piloto é infinitamente triste, pois não é apenas um homem que morre, é um pouco de perfeição que desaparece deste mundo. Então veja que coisa interessantíssima ele querer mostrar que uma prova de Fórmula 1 não é um piloto apenas que está ali dirigindo um carro, é toda uma equipe que tem um trabalho por detrás daquela máquina que vai lutar contra a inércia das coisas. E também a ideia de que existe uma perfeição do mundo que é ditada pela tecnologia, pelas engrenagens, pelo mecanismo das peças, e que sempre que há um acidente, essa perfeição do mundo ela também desaparece um pouco, né? É o que aconteceu no último domingo com o Justin Wilson, ou seja, não é apenas a tristeza por um homem que morre, mas é um pouco da perfeição deste mundo que desaparece. E aí ele completa: é precisamente por essa perfeição ser mortal que ela é humana. Assim que tudo estiver perdido por aqui, outros homens recomeçarão ali. Tanto é que o Grande Prêmio teve continuidade e teve um vencedor, né? Bom, esse seria o dado triste, meu caro Carlo Napolitano, meu caro Guilherme, para citar aqui a morte do último domingo. Nós vamos falar de coisas também interessantes. No mesmo domingo, houve a final dos 100 metros no Mundial de Atletismo, que acontece no Ninho do Pássaro, o célebre estádio em que decorreram as provas de atletismo na Olimpíada de Pequim em 2008. E a final dos 100 metros, a prova dos 100 metros é a prova talvez mais emblemática do atletismo e também a prova mais emblemática das Olimpíadas, ao lado da maratona, né? Tanto que para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro eu queria muito participar. Aliás, eu participei do sorteio para obter os ingressos para assistir aos 100 metros, mas não fui contemplado. Mas no último domingo houve a expectativa em torno do possível tricampeonato do Usain Bolt, o corredor jamaicano, que já tinha ganhado por 2 vezes o Mundial de Atletismo e já ganhou 2 medalhas de ouro, ganhou em Pequim, ganhou depois em Londres. Ele só não é tetra porque uma vez ele queimou a largada, não é, Zé? Ele queimou a largada em 2011, salvo engano, e quando se queima a largada numa prova decisiva, você é excluído do grid, da linha de largada. E nessa prova, vejam que interessante, ele entrou com um azarão. Ele não tinha feito o melhor tempo das eliminatórias, o melhor tempo era do norte-americano, que aliás, coitado, Justin Gatlin, ele é acusado de ter já tido 2 suspensões por doping. E aí eu até acho que há um estigma perigoso do Gatlin, né? Porque se ele está limpo, se ele comprovar que está limpo, não tem problema nenhum dele ter se recuperado. Ele foi punido, cumpriu a punição, voltou a competir. Se ele está limpo, se não está utilizando substâncias proibidas, eu acho que não tem que haver tanta perseguição a ele, porque a imprensa e os torcedores estão fazendo muita perseguição contra ele. Ele tinha feito o melhor tempo das eliminatórias, que era 9,77, e na prova final ele fez 9,80. Ele ficou a 1/100º do Bolt, que fez 9,79. Ou seja, se ele repetisse o tempo da eliminatória, ele seria campeão, né? Agora, o que eu queria chamar a atenção, além da prova ser sensacional, espetacular, essa coisa que o Barthes dizia da tourada, né, o protocolo e a cerimônia que existe antes do evento, é que, momentos antes da largada dos 100 metros, entrou um pianista chinês, e eu confesso que não consegui descobrir o nome dele, e ele fez uma execução ali do piano na pista, que durou os 9 segundos que normalmente dura a prova. Eu acho que ele quis mostrar o que dava fazendo um piano em 9 segundos, que é o tempo... Nada. E quando acaba essa execução, que eu achei grotesca, nonsense, quebrou toda a expectativa da largada, os corredores ali ansiosos, nervosos com o momento decisivo da sua... Distraiu o americano e favoreceu
Mas o interessante é que quando acaba a execução desse pianista, que deve ser algum artista pop chinês, a câmera foca no Usain Bolt e ele começa a fazer os movimentos com as mãos, dizendo: o que aconteceu? O que é isso? Mas o que aconteceu aqui? E ele brinca, né? Ele faz um dedilhado com as mãos, brincando com a execução que houve até então. E eu acho que a grande capacidade que o Usain Bolt tem, além de ser um atleta espetacular, fenomenal, é essa capacidade de concentração que ele acaba relaxando um pouco a tensão que existe no momento que a gente vai ter uma largada de 100 metros. Vejam, eu devo estar falando aqui há quase 2 minutos. Imagine o que são 9 segundos numa prova e o tempo que o atleta leva para se concentrar para uma largada depois de uma prova que vai durar 9 segundos. Já teria dado umas 10 voltas na pista, né, Zeca? O tempo que você falou. Depois ele fala pouco, né? Mas, Zeca, o Carlão já teria queimado a largada também, né? Sim. Mas o que eu achei interessante é que o Bolt, ele patinou na largada também, né? Mas a largada sempre foi o ponto fraco dele. Sim. Mas eu acho que nessa largada especialmente, ele largou melhor do que em outras provas em que ele também foi campeão. Eu acho que o Gatlin, ele ficou assustado com a chegada do Bolt quando faltavam cerca de 40, 30 metros. E o Gatlin começa a projetar o corpo para frente e perde a passada. Eu acho que se ele mantivesse o ritmo dele, talvez ele chegasse 1 centésimo na frente, empatado. Mas o Gatlin começa a projetar o corpo, esticando a cabeça e o tronco. Até é um movimento natural que se faz quando se está na linha de chegada, mas ele fez isso 20 metros antes. E quase que ele cai. Perdeu velocidade. Ele perdeu velocidade. Agora, fica aqui uma chamada interessante para os Jogos Olímpicos do Rio no ano que vem, mas eu diria para vocês que acho que dificilmente o Bolt vai conseguir o tricampeonato olímpico, porque se tivesse que apostar hoje, os 2 atletas que chegaram em terceiro lugar, houve empate em terceiro lugar. É um americano e um canadense, cujos nomes eu vou tentar descobrir para vocês aqui. Mas enfim... Mas o que me chamou a atenção também, a foto do jornal Folha de São Paulo, de capa, na segunda-feira, não sei se chegou a ver, que é uma foto de cima na chegada dos dois, e mostrando a última foto na linha de chegada. Eu achei sensacional a forma aquela imagem foi colocada. Acho que mostra bem a corrida e mostra o resultado, né? Bom, só para citar aqui os nomes então, o americano é o Trayvon Bromell e o canadense André Degrasse. Os dois ficaram empatados em terceiro com 9 segundos e 92 centésimos. E você aposta nesses dois então para as Olimpíadas? Eu diria que acho que dificilmente o Bolt vai conseguir manter o ritmo, até porque este ano foi um ano de lesões, ele conseguiu dar a volta agora. Mas eu não sei se ele vai chegar tão inteiro para os Jogos Olímpicos daqui a praticamente um ano. Eu torço para que ele seja tricampeão. Eu também torço. Eu acho que é um atleta fora de série, vai virar um mito do esporte. Mas temos essa concorrência que acho que é pesada. Você está sintonizado em 105,7 nas ondas da Unesp FM, curtindo o Observatório do Esporte. E agora vamos para a matéria deste sábado, né? Vamos falar um pouco de fair play financeiro do mercado europeu. Locução de Heitor Facini. Observatório do Esporte. Confira a reportagem da semana. Um tema em debate. Na pré-temporada europeia, mais do que notícias sobre jogos, lances e gols, o que movimenta a imprensa são os boatos de transferência. O prazo final para as contratações varia de país para país, mas em geral fecha entre o dia 31 de agosto e 1º de setembro. E como vem sendo recorrente nas últimas temporadas, os valores estão cada vez maiores. A diferença é que os concorrentes aumentaram. O contrato bilionário que a Liga de Futebol Inglesa receberá a partir do ano que vem fez com que times médios como West Ham, Crystal Palace e Newcastle contratassem como gigantes. Além disso, esse ano o fair play financeiro imposto pela UEFA passou por uma mudança. Antes, os clubes não poderiam gastar no ano mais do que faturavam. Agora tem um período de 4 anos para quitar essa dívida. Assim, nessa janela de transferências, 2 contratações já entraram para o hall das 25 mais caras de todos os tempos. Raheem Sterling foi do Liverpool para o Manchester City por 70 milhões de euros, sendo o 8º maior negócio da história. Christian Benteke foi do Aston Villa para o Liverpool por 46 milhões de euros, ficando na 23ª posição. Aliás, dos 25 maiores negócios de todos os tempos, apenas 6 aconteceram há mais de 10 anos. Para efeito de comparação, 6 também é o número de transferências que aconteceram nos últimos 5 anos entre as 10 mais caras da história.
Mas por que esse fenômeno está acontecendo nos últimos tempos? Para tentar explicar isso, a equipe do Observatório do Esporte entrevistou Fernando Ferreira, diretor da Pluriconsultoria, empresa que calcula anualmente os valores de mercado dos jogadores. Ele falou sobre como é feita essa estimativa. É uma consultoria originalmente econômica, né? Então a gente usa os mesmos modelos de avaliação como você faz de uma empresa, né? Ao contrário do que as pessoas pensam, tudo é passível de ser avaliado e ser precificado, né? A grande questão que muda é quais são as premissas que você usa para determinar o valor de um determinado ativo, né? Chame de ativo um imóvel, um terreno, um jogador, uma propriedade, um direito ou qualquer coisa do tipo, né? Mas o que muda de ativo para ativo, quais são as premissas que você vai usar, né? Quer dizer, o caso de um atleta de futebol passa por isso, ele tem aspectos aí que são mais objetivos, como por exemplo a idade, existe uma correlação entre a idade e o valor do jogador, aspectos muito, muito subjetivos em si, qual, vamos dizer, o potencial de retorno de marketing do jogador, são questões que você trabalha em cima de simulações, de cenários, de construções de determinadas realidades que você faz, né? O futebol passou a ser dirigido como uma empresa. Muito dinheiro começou a entrar e assim o produto acaba virando mais caro, como mostra Marcelo Proni, diretor associado do Instituto de Economia da Unicamp. Eu acredito que a valorização dos salários dos jogadores e dos valores envolvidos nas transferências, isso é um reflexo do aumento do dinheiro que circula nesses mercados dessas grandes empresas, que são os grandes times de futebol. Os grandes times de futebol, esses mais populares, passaram a ser geridos como empresas e o faturamento anual desses clubes vem crescendo já há mais de 20 anos. Então, em função da grande concorrência que existe entre essas empresas, há um interesse fundamental dos clubes de reunir os atletas que permitem a formação dos times mais competitivos, aqueles times que podem disputar campeonatos, e ao mesmo tempo conseguir alimentar suas campanhas de marketing, atrair investidores. O futebol por si só deixou de ser um esporte para virar um grande espetáculo. Transmissões cinematográficas, grande exposição, grandes contratos. Com isso, o orçamento aumenta e os gastos também, como explica Fernando Ferreira, da Pluriconsultoria. Apesar do futebol ser uma paixão mundial, o futebol está se tornando realmente um grande negócio de entretenimento de um tempo para cá, em cima dessas grandes marcas, né? Real Madrid, Barcelona, Manchester e por aí vai. Então o primeiro ponto é que o negócio em si está mudando de patamar, né? Ano a ano ele se torna mais relevante, as cifras elas estão, o orçamento dos clubes cresce, é uma taxa de 2 dígitos fácil, né, ano. O Real Madrid ele se auto-identifica como uma grande operação de entretenimento, né, e não um time de futebol. E à medida que você começa a olhar esse negócio como um business de entretenimento, assim como nas artes, né, quer dizer, a figura do artista ela é preponderante, né? Então o jogador de futebol hoje, ele não é mais, né? O Cristiano Ronaldo vai ser o exemplo mais bem acabado, né? Não é só um jogador de futebol, né? O cara é uma estrela, ele efetivamente é uma estrela, Neymar, Messi, qual seja. O dinheiro é investido num clube de futebol sempre esperando um retorno. Mas, muitas vezes, esse retorno não é financeiro, como explica Marcelo Proni, diretor associado do Instituto de Economia da Unicamp. Pode acontecer, em alguns casos, de você ter investidores ou grupos econômicos que montam uma equipe sem a finalidade direta de que essa equipe dê lucro, mas para usar isso politicamente ou para usar isso para fortalecer a marca das suas empresas, né? Quer dizer, nem sempre é a mesma lógica que está por trás desses grandes investimentos. Um fenômeno que vem acontecendo a partir da última década é a compra de times de média expressão nacional por bilionários. Tudo começou com o Chelsea, de Abramovich, passando por Manchester City e PSG, e em menores proporções Málaga, Anzi e Monaco. São bilionários que têm mais dinheiro do que influência real, usando a sua conta bancária para conseguir popularidade e status social.
Por não terem tanta história, eles tinham de partir para o lado financeiro para atrair grandes jogadores. Assim, os clubes compravam o seu prestígio no mercado, como demonstra Fernando Ferreira, diretor da Pluriconsultoria. Então, quando o cara falava assim, esses caras são loucos de contratar o Ibrahimovic com 30 e poucos anos a 35 milhões de euros, não é que os caras são loucos, de louco eles não têm nada. A rigor, o que eles estão fazendo quando eles pagam muito mais caro por um jogador desse, primeiro, eles estão comprando prestígio, eles estão comprando importância, eles querem ser levados a sério. Cada vez que um cara desse faz um movimento desse, ele inflaciona o mercado, porque efetivamente ele está pagando mais que o jogador vale, mas o que ele precisa como ele precisa na estratégia dele de marketing levar aquele jogador, ele está disposto a pagar o que o jogador deseja, porque se ele não pagar, o jogador não vende. Às vezes a gente vê no noticiário aqui brasileiro, muito desses nossos cronistas falando, os caras são os loucos, pagaram isso. Não é louco, é que se você não pagar, o cara não vai, porque o cara está disposto a ir mais barato pro Real Madrid. A imprensa também ajuda no esporte, como em todas as áreas, a construir e destruir mitos. Acaba construindo e desconstruindo a imagem de um atleta e assim valorizando seu passe ou não. Quem explica isso é Marcelo Proni, diretor associado do Instituto de Economia da Unicamp. A imprensa, a grande mídia, ela é capaz de projetar, de fazer rapidamente alguns atletas se valorizarem e serem bastante requisitados, mas também ela é capaz de jogar esse atleta no ostracismo ou de desvalorizar, né, dependendo da maneira como esse atleta lida com a imprensa, né? Os profissionais da imprensa precisam valorizar os atletas para valorizar o produto que eles trabalham, né? Quer dizer, se você trabalha numa televisão e a sua televisão precisa vender o espetáculo, vender publicidade, conseguir ampliar o seu público, então é fundamental que esses profissionais que são profissionais de comunicação ajudem a valorizar os atletas e ajudem a projetar uma imagem positiva desses atletas. Muito bem, vamos aos agradecimentos aos que contribuíram para essa matéria, o diretor da Pluriconsultoria, o Fernando Ferreira, também ao diretor associado do Instituto de Economia da Unicamp, Marcelo Proni. E vamos receber agora para o bate-papo tradicional aqui, tanto o Leonardo Del Sante como também o Heitor Facini, que inclusive fez a locução desta matéria. Começando com o Leonardo, até é interessante a gente frisar, né? Já há algum tempo a gente está deixando esse assunto para que a gente possa debater, Leonardo, como aumenta ano após ano esse fator, né, da economia do futebol. O mercado realmente, a cada ano que passa, a gente vê aí exemplos de valorização de brasileiros, mas muita gente no mercado europeu também, ano após ano, sendo valorizada. E como é abordado esse tema, como é recorrente, já dissemos no início da matéria, né? Mas como isso aquece o mercado europeu, né, Leonardo? Um abraço para você. Um abraço, Guilherme, um abraço para todo mundo que está ouvindo o programa. Realmente, os preços cada vez maiores, principalmente depois da venda do Cristiano Ronaldo para o Real Madrid, há 6 anos, se eu não me engano, 6 anos atrás. E, inclusive, o Cristiano Ronaldo é um fenômeno de vendas, porque ele praticamente pagou toda a sua transferência, que foi a maior do mundo na época. Hoje o Bale passou, só com venda de camiseta, né? Contrato de publicidade dele, ele é um dos 3 atletas mais caros em contrato de publicidade, valor de mercado. E é realmente muito dinâmico como cresceu muito. O Zidane, que era uma transferência das mais caras há alguns anos atrás, mais de 10 anos atrás, ele foi por metade desse valor do Olympique. E até colocando o olhar da imprensa esportiva nisso, né? Como também as pessoas se interessam em saber dessas negociações, mesmo que muitas vezes sejam só especulações, né? Especulação rolando para cima, para baixo. A gente tem o exemplo do Alexandre Pato, né? Todo mundo tenta enfiar o Pato em algum clube europeu a cada minuto que passa, e como isso acaba atraindo, né, os olhares, mais até do que os jogos propriamente desse início de temporada na Europa, né? Zeca, Carlo e também Heitor. Que o interessante é que, tipo, o início da temporada europeia, ela é muito devagar. Os clubes estão voltando da pré-temporada, o elenco não está na melhor qualidade de técnica, de tática.
Só que aí tem essas notícias de um astro indo para outro clube, trocando de clube. Tanto que, por exemplo, o Manchester United, que é o clube com o maior, se eu não me engano, o maior número de torcedores ao redor do mundo, por temporada eles colocam 5, 6 jogadores diferentes no Manchester United que nunca vão para o Manchester United. Então, falar sobre boatos de transferência no jornalismo esportivo é algo que dá visualização, dá clique no site, no portal, ou seja, dá dinheiro, dá uma margem de lucro boa para falar sobre esse assunto. Esse assunto rende sempre comentando, porque, querendo ou não, o torcedor quer saber quem vai trazer, quem não vai. Se até traz um jogador por um valor muito caro, mesmo que o torcedor não goste daquele jogador, ele vai começar a gostar porque foi pro clube dele por um valor muito alto, vai botar muita expectativa. Então essa notícia do Manchester United tentar comprar o passe do Neymar é uma invenção? Acredito que sim, né? Porque se você pensar que o Manchester United tinha uma contratação engatilhada, que era para contratar o Pedro do Barcelona. Acabou melando e perdendo o Pedro pro Chelsea, que é um dos rivais atuais no campeonato inglês. O que eles vão fazer? Eles vão mostrar que eles estão no mercado tentando arranjar alguém para colocar no lugar dele e alguém muito melhor. Porque eu acho que, pelo menos raciocinando, pra mim não passa de um boato isso, porque não faz sentido o Barcelona, que não pode contratar nessa janela. Perdeu um jogador do naipe do Neymar. Perdeu um jogador do naipe do Neymar. Mas pelo valor é um baita do negócio, né? Mas são 6 meses sem contratar. Mas são 6 meses sem contratar, perdendo alguém. E além do fato que o Neymar também traz retorno pro Barcelona financeiro. Mas tudo bem. Faz quanto tempo que ele saiu do Santos? Não tem 2 anos. Ele pagou pro Santos oficialmente 17 milhões de euros. Para vender por 240 milhões de libras esterlinas. Tanto que esse negócio, se saísse, né? Porque eu também acho que não vai sair. Daria mais dinheiro pro Santos do que a própria venda do Santos pro Barcelona. Sim. 10% que tem direito a receber? O Santos fica na torcida, então, né? Hoje o Neymar, certeza. ele ganha aproximadamente 700 mil reais por semana. Esse é o valor que o Neymar recebe hoje. E depois dessa... Como é que você tem acesso a esses dados, meu caro Guilherme? Todo mundo hoje em dia acaba tendo acesso a isso, né, Zé? Os principais portais trazem essas informações. É claro que ninguém chegou pra mim e disse, Neymar não ligou pra mim e falou, tô recebendo tanto. Mas mandou no WhatsApp. Todo mundo gira em torno desse valor, todo mundo aposta num valor semanal desse naipe aí pro Neymar, aproximadamente 700 mil reais. E nessa semana foi confirmada também uma proposta de renovação, de aumento salarial pro Neymar, giraria em torno de R$1 milhão por semana. Então o próprio Barcelona, sabendo aí do assédio, do interesse de outros clubes, né, o Manchester se manifestou, mas já está valorizando o atleta porque sabe que o Neymar é o futuro do Barcelona. Mas aí, pegando um pouco aquilo que o Heitor comentou, quando se noticia que o Neymar é pretendido pelo Manchester United, normalmente os sites de notícias, as televisões, os jornais, colocam o quê? Uma foto do Neymar e, eventualmente, uma foto do estádio do Manchester, do clube. E aí sempre aparecem marcas associadas à camisa que o Neymar está usando, patrocinador do Barcelona, então é um clique que já vai gerar uma visualização. O próprio símbolo do Barcelona. Para o símbolo, para o fabricante de material esportivo, para o patrocinador master, e a mesma coisa para o caso do Manchester. Então veja como essa roda se retroalimenta o tempo todo. Né? Sim. Agora, com relação àquilo que os nossos entrevistados disseram, eu sempre digo que o esporte profissional, o futebol, que manteve as suas regras a partir do século XIX, sempre foi um negócio. A questão é que hoje, obviamente, movimenta valores astronômicos, valores estratosféricos, mas o futebol como esporte profissional no Brasil desde os anos 30, do século passado, sempre foi um negócio. Por que na época dos anos 80 o São Paulo era tido como um clube que tinha uma administração modelo? Porque os dirigentes do São Paulo nos anos 80 tratavam o clube como tratavam as suas empresas nas quais eles eram diretores, sócios, proprietários, etc. Então vejo que já nos anos 80 a administração do futebol brasileiro no São Paulo era uma administração profissional que repetia estratégias empresariais de mercado. O São Paulo, depois de alguns anos, hoje, parece que perdeu um pouco esse DNA que estava na sua formação enquanto clube. Perdeu a mão, né? E na década em que ele ganha a supremacia no futebol paulista e depois no futebol brasileiro, sendo bicampeão mundial, tricampeão mundial, etc.
né? Então essa questão dos valores, eu também fico sempre com um pouco um pé atrás, porque eu não sei até que ponto são valores reais e valores que são declarados para o fisco e valores declarados para a Comissão de Valores Mobiliários nos países em que elas acontecem. Por exemplo, posso falar muito de Portugal. Em Portugal, quem negocia os jogadores são sociedades anônimas, são empresas com ações na bolsa. Benfica vai contratar o Júlio César, goleiro, noticia a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, qual que é o valor da contratação, qual que é o valor do salário. Então isso, de fato, lá a gente pode ter acesso. É transparente. Quando o Porto vendeu o Jackson Martínez para o Atlético de Madrid, o Porto noticia a CVM, olha, estamos vendendo para o Atlético de Madrid por tantos milhões de euros, isso é regulamentado. Então os valores, eles podem ser aferidos. Agora, falar que querem pagar 1 bilhão para levar o Neymar, eu não sei até que ponto isso é uma bolha que vai gerar essa retroalimentação no mercado, até que ponto é especulação, até que ponto é para trazer holofotes para o próprio clube, para o próprio Neymar. Às vezes a gente sabe que isso é plantado pelos assessores dos jogadores, não, nem dos clubes. Né? Eu ia justamente falar isso, Zeca. Talvez essa especulação em relação à venda dele tenha partido até do próprio staff do Neymar, para ele ter uma renovação de contrato. Tanto que já estão falando em renovação de contrato. E um aumento do contrato em relação ao Barcelona. Mas também me chamou muita atenção na reportagem a falta de critério para quantificar o valor do passe do jogador. Né? Talvez me pareça aí uma quantificação próxima à quantificação do valor de uma marca. Que não existe um critério estabelecido para isso. Então o jogador seria um ativo imaterial do clube. Então é puramente especulativo. Eu até eu perguntei aqui pro Heitor qual era o nome do jogador que foi vendido, uma das maiores contratações recentes. Eu nunca ouvi falar nesses dois jogadores, nem no Sterling nem no Benteke. Né? Benteke, eu nunca ouvi falar, não é? E quer dizer, são jogadores, não sei se jogam em seleções, se não jogam. Qual a posição em campo? Eu não sei de nada. E os caras valendo milhões. Só pra informação, o Benteke é titular da seleção da Bélgica, centroavante, tem 25, 26 anos, se eu não me engano. Disputou a Copa do Mundo ano passado? Disputou, até porque o Lukaku machucou, né? Prazer, Carlos Napolitano, porque eu não conheço os caras. E o Sterling, ele foi contratado por esse preço pelo Manchester City, porque ele entra na regra dos jogadores ingleses. Sterling? Fala pra gente, vamos lá, quem é esse cara? Ele tem 20, 21 anos, foi contratado pelo Liverpool, porque ele pediu pra sair do Liverpool porque ele queria ganhar títulos. Mas ele foi contratado muito porque a política inglesa, na sua liga, pede que você tenha um número de jogadores ingleses. Então, pro City, que é um time que contrata gente de todo mundo, ter jogadores ingleses é muito necessário. Por isso que ele saiu por esse valor mais inflacionado que o comum, já porque ele não vale tudo isso. Para vocês verem como o futebol é administrado como um negócio, basta ver o que foi a gestão do João Avelange quando chegar à FIFA nos anos 70. O João Avelange é o responsável por capitalizar e fazer contratos milionários da FIFA, inclusive os de transmissão televisiva da Copa do Mundo, contratos esses que fizeram que a FIFA chegasse hoje a ser essa multinacional bilionária, inclusive sendo alvo de denúncias de corrupção. O Real Madrid, nos anos 50 e 60, quis fazer do clube uma espécie de grande empresa para transmitir o domínio espanhol, aquilo que foi o Império Espanhol algum dia, muito financiado, obviamente, pela ditadura franquista. Mas o que era o Real Madrid? O Real Madrid conseguiu contratar o Puskás, que era húngaro, o maior jogador da história da Hungria, que foi vice-campeão em 54, e conseguiu levar o Di Stéfano, argentino, que depois virou espanhol, jogou Copa pela Espanha. Então o Real Madrid nos anos 60 já fazia aquilo que mais à frente ele foi fazendo no final do século XX, de criar uma equipe de intergalácticos. Tentou o Pelé não quis sair, mas tentou. O que o Real Madrid faz no final dos anos 90, quando tem o Figo, o Beckham, início do século XXI, na verdade, né? Zidane, Roberto Carlos, Ronaldo Fenômeno, é justamente esse processo de uma empresa multinacional que quer... O que menos interessa, na verdade, é ganhar títulos. O que interessa é ter visibilidade. E é impressionante. Eu fui para Madrid recentemente e fui fazer a visita com meus meninos, inclusive o Pedro, que está aqui com a gente hoje. E a quantidade de pessoas que visitam aquele estádio é uma coisa impressionante, Zé, que não tem nem hora de visitação, é fluxo contínuo. Ou seja, você chegou, pagou, você entra, faz o tour. É preciso você citar aqui também que antes de visitar o Bernabéu, você visitou o Estádio da Luz e achou muito mais bonito que o Bernabéu. Foi depois. Foi depois? Foi depois. Então, de fato, achei mais bonito mesmo, mais moderno. Impressionou. Outro assunto que enquadra nessa discussão, que muita gente fala e muita gente se pergunta sempre, o camarada sai daqui valendo, sei lá, 5 milhões de euros, passa 6 meses no futebol europeu, às vezes nem brilha tanto assim, mas já está valendo 2, 3 vezes mais, dobra
triplica o valor, né? E muita gente se pergunta, ou afirma, os clubes brasileiros eles vendem mal. É por aí mesmo ou tem que ter esse prazo aí para amadurecer o atleta em continente europeu? Eu acho que não é necessariamente vender mal. É que muito da valorização, do valor de mercado do jogador, está muito atrelado com o clube que ele está jogando. Por exemplo, se um jogador sai do Corinthians e vai jogar no Real Madrid. Você pensar que para tirar um jogador do Corinthians é muito mais fácil do que você tirar um jogador do Real Madrid. Ou seja, se você pensar assim, o próprio valor dele já sobe, porque o Real Madrid vai dificultar bastante na negociação. Até mesmo entre clubes europeus para clubes europeus. Se você pensar o James Rodrigues, que foi pro Real Madrid, o valor dele subiu pra caramba porque ele foi pro Real Madrid. Tanto que ele não era um jogador, eu não considero ele um jogador tão midiático a ponto de metade da transferência dele ter sido paga com venda de camisa nos primeiros 2 meses. Ele vai pro Real Madrid, aí o nome dele vira muito mais importante. E se você pensar que qualquer campeonato europeu ao redor do mundo é mais transmitido que o campeonato brasileiro, a maioria dos campeonatos europeus, isso já mostra que a valorização dele vem também por causa da imagem dele ser transmitida por vários lugares. Ele tá jogando numa liga mais forte, tá jogando num lugar assim. Esse é o fenômeno do Neymar. É muito... Quer dizer, o valor dele decuplicou. É muito questão de necessidade também. O Corinthians, por exemplo, claro que é um exemplo, mas qualquer clube brasileiro, quando ele tem um jogador que é estrela, que começa a despontar aqui, esse time precisa fechar a conta. E lá na Europa, eles já têm o time já tem uma estrutura melhor para conseguir fechar a conta. Então não tem essa necessidade de se vender o jogador antes de terminar de se formar, se não for uma proposta muito boa. Acho que o exemplo que o Heitor poderia dar é do Pato, do próprio Pato que a gente estava falando. Ou seja, o Corinthians falou que se alguém chegar com 10 milhões de euros, leva. Né? Então o Neymar seria 19 vezes o Pato em termos de valores. E, de fato, se ele tivesse em Milão ou em outro time europeu, ele não seria vendido por 10 milhões, seria um outro valor. Né? Então, acho que tem esse valor, mas também é especulativo, né? Não é um valor real. Então, não há um padrão. Eu acho, Heitor, e um pouco respondendo a sua pergunta, Guilherme, atleta brasileiro, quando vai para a Europa, ele parece que tem que passar por um interstício, um estágio probatório, para provar que ele tem condições de se adaptar ao continente europeu. E aí, obviamente, quando ele vai para um clube de menor expressão e se transfere para um clube de maior expressão, é natural que os valores aumentem. E depois de uma terceira transferência, se ele se der bem na Europa, é natural que isso vá tendo uma inflação natural do mercado de jogadores. É que muitos torcedores, Zeca, não aceitam muito bem. Por exemplo, o Corinthians tem um destaque hoje no meio-campo. Aí esse meio-campista vai para um time intermediário da Inglaterra, ou vai, sei lá, para um time intermediário da Itália, para uma Fiorentina, para uma Lazio. O torcedor não entende assim. Esse cara tem que ir para o Real Madrid, para um Barcelona, senão nem vende. Só que não é assim que funciona, né? Não, aí depende. Normalmente os salários que ele vai receber na Europa são 3 vezes, 4 vezes maiores do que ele ganharia no Brasil. Então ele deve pensar, poxa, eu tenho mais 8 anos de carreira no topo, vou fazer um contrato de 4 anos... Então, nesses 4 anos, praticamente eu garanto a minha independência financeira, mesmo que ele coloque em risco a possibilidade, por exemplo, de ele ser convocado para a seleção, que é a opção que muitos fazem. Há jogadores que saem do Brasil e vão para a Ucrânia, para o Shakhtar Donetsk. Estão indo para a China, né? Vão para a China, vão para os países árabes. Porque a gente está falando do mercado europeu, mas eles esse mercado é maior. Claro. Né? Eles estão indo ganhar belos salários, mas eles não estão percebendo, estão fechando as portas para futuras convocações da seleção. Eles vão ficar em mercados pouco lembrados, pouco vistos no mundo. Agora, alguns conseguem, via empresário, continuarem sendo convocados constantemente. Diego Tardelli, Ricardo Goulart, Everton Ribeiro... E, Guilherme, mais uma coisa para adicionar ao que o Leonardo falou, que o São Paulo é um bom exemplo disso. Quando São Paulo estava com as finanças em dia, estava com o clube mais organizado, São Paulo era um excelente vendedor. Vendia qualquer bagre por preço de craque. Só que agora que o São Paulo está passando talvez a mais grave crise financeira dos últimos tempos. Por preço de bagre, é isso? Contando moedinhas. Porque, por exemplo...
O que valia o São Paulo vender um Rafael Tolói por 4 milhões de euros? Pra Atalanta. Pra Atalanta. Que nem é um clube tão grande. Aliás, o São Paulo tá num momento terrível, né? Parecendo o Black Friday. Eu acho que ele fez vendendo todo mundo. Fez um negocião. Vender 8 Não, mas jogadores. o problema é que do o elenco. São Paulo ele vende o Rafael Tolói por 4 milhões de euros, só tem direito a 1 milhão de euros e não consegue repor, colocar ninguém no lugar. Tem que essa buscar altura, jogador né? na Em Série termos B. de valor, mas talvez o Bosquilha tenha sido um negócio aí surpreendente, né? Eu acho que o Bosquilha talvez seja o único negócio bom que o São Paulo fez. Talvez o Jonathan Cafu, que mal jogou e também deu um trocadinho pro São Paulo. Mas ele é muito relevante. A questão do Bosquilha é que ele nem se firmou como titular do São Paulo. De repente, daqui a um ano, a gente possa falar, olha, não foi um negócio tão bom assim. Mas, ó, uma questão que seria interessante de levantar, já que o tema do dia foi o fair play financeiro, muito pouco se fala sobre o dinheiro sujo que movimenta esses clubes que são comprados por magnatas do leste europeu, da Rússia, do Oriente Médio. Por exemplo, o PSG. O PSG está nas mãos de um grupo ali do Oriente Médio e esse dinheiro a gente não sabe qual que é a origem, se é um dinheiro limpo, dinheiro sujo. O petrodólar. E esse é o grande problema. O Henry Jenkins, aquele famoso jornalista britânico que fez 2 livros denunciando as falcatruas da FIFA, eu gostaria que ele se debruçasse sobre o próprio futebol britânico e mostrasse as falcatruas do campeonato inglês, que tem metade dos times nas mãos de magnatas do petróleo, de energia, de gás, e que é um dinheiro completamente sujo. O Chelsea é um grande exemplo. O Chelsea é um exemplo de clube que 10 anos atrás não era nada, era uma portuguesa da Inglaterra, virou depois um grande clube, campeão nacional, campeão da Europa, mas é um dinheiro à base de falcatruas bilionárias que são executadas no mercado internacional. Será que não tem nenhum bilionário russo querendo investir num time Nossa, aqui no Brasil? isso Não pode oferecer, pode oferecer a portuguesa. Oferece a portuguesa. É um clube, clubes do Brasil, eles são patrimônios públicos, então eles não podem ser Mas vendidos. tentaram recentemente, não sei se avançou ou não a negociação, me parece que não, mas algo nesse modelo, nesse tipo, com o Brasília, né? Que está disputando a Copa Sul-Americana o Brasília, agora. inclusive... Jogou no meio da semana e acabou vencendo a equipe do Goiás pela Copa Sul-Americana, mas realmente... Existia uma possibilidade mesmo de acontecer isso com o Brasília, mas me parece que o negócio não... Voltando aqui, eu tô dizendo... É porque o Brasília, ele não é um clube fundado recentemente, então ele não é um É patrimônio muito mais público. fácil, sim. Ele não é um patrimônio Já é um clube público. empresa. Ele Mas já era um clube. voltando, tipo Red Bull. Voltando ao Henry Campinas. Jenkins, eu gostaria que ele se debruçasse sobre o Arsenal, que consegue ser comprado por uma companhia aérea, né? E que em 2 anos constrói um estádio que leva o nome da própria companhia, o Emirates. Então, esse dinheiro vem de onde? É um dinheiro limpo? Não sei. E a Inglaterra parece que é um país que gosta de dinheiro sujo para manter a grande liga internacional, a mais cara, a mais transmitida, a Contrato mais de mediatizada. TV enorme. Os melhores... Agora, é lógico, e esse dinheiro é sujo, é limpo? Eu tenho dúvidas, né? Realmente é muita grana envolvida, né? E vamos esperar aí o fechamento do mercado europeu. Que fecha na próxima segunda-feira. Isso, dia 31 agora. Pelo menos os principais centros, né? A janela fecha agora no dia 31 e tem muito torcedor aqui no Brasil torcendo, né? Realmente para algumas peças saírem. Caso o torcedor corintiano torcendo para a venda do Pato, né? Outros tantos pensando ainda tendo esperanças, né? De que o time possa segurar o seu principal jogador, né? Para essa reta final do Se sair Brasileirão. mais alguém do São Paulo, vai ter que colocar o Osório pra jogar lá, compor a zaga, porque não vai ter Se o Osório gente. Isso se o próprio Osório não sair, isso que eu ia falar, que pode ir pro México tentar disputar a Copa. Mas o Ganso tá na Belinda para ser negociado, né? O Ganso do São Paulo. Também, e tantos outros. Fora, a gente citou o exemplo de São Paulo com vendas, né? Fora os desfalques que São Paulo tem. Rogério Ceni já há algum tempo não jogava. Allan Kardec, Luiz Fabiano vive fora. Mas enfim, fechando aí esse bate-papo. Lembrando então que a janela internacional, os clubes da Europa, eles podem levar jogadores brasileiros até esta segunda-feira, dia 31, o que não vale para os clubes brasileiros. A janela, né, de lá para cá já fechou, agora só na próxima temporada. Você, ouvinte do programa que acessa as redes sociais, curta a nossa página no Facebook. O endereço é o www.facebook.com/Observatório do Esporte. Acesse também o blog do nosso programa. O endereço é o www.observatoriodoesporteunesp.blogspot.com. E o Observatório do Esporte deste sábado vai ficando por aqui. Teve locução de Guilherme Dias e Heitor Fassini, com comentários de Zeca Marques e Carlo Napolitano, equipe de reportagem com Heitor Fassini,
Tiago Pavini, Isaac Toledo, Jéssica Dourado e Leonardo Del Sante. Direção de Fábio Fleury. Trabalhos técnicos hoje de Silvestre Oliveira. O Observatório do Esporte é um projeto de extensão universitária financiado pela ProEx, a Pró-Reitoria de Extensão da Unesp. Para você, obrigado pelo carinho da audiência e até a próxima semana. Observatório do Esporte, informação além das 4 linhas. A Unesp FM apresentou Observatório do Esporte, o programa que dá bola a todas as modalidades esportivas.